Para a glória e honra do nome do Senhor, nós estamos aqui, mais uma noite, mais uma live, um culto, mas não diferente dos outros. Nós estamos aqui para liberar uma palavra para o seu coração, para a sua vida. E eu sei que você já está aí em ligação, e eu quero que você nesse momento se ligue com os céus, se ligue com o Senhor, porque aquilo que Deus colocou em nossos corações tem sido direcionado pelo Espírito realmente do Senhor. Porque a todos os momentos, nenhum passo nós podemos dar se não for da direção do Senhor. Eu queria orar com você nesse momento e agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Agradecer ao Senhor por mais este dia, por mais esta noite, que o Senhor nos concede estarmos aqui. Feche os teus olhos aonde você estiver e se ligue com o Senhor. Pai amado, Pai querido, louvado, engrandecido seja o teu santo e poderoso nome, Deus. Pai, nesta noite nós estamos aqui, nos colocamos, ó Pai, na tua presença. Clamamos e invocamos ao teu nome. Pedimos a ti perdão, Senhor, dos nossos erros, dos nossos pecados e as nossas falhas. Senhor, nós queremos mais de ti. Nós necessitamos, o nosso coração, Senhor, tem fome, tem sede da tua presença. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar, em cada casa, em cada família. Desde já, Senhor, eu clamo pela tua presença, Senhor, em cada família, Senhor. Pai, que esta voz, Senhor, que está sendo direcionada a esta pessoa, Deus, não venha ser, Pai, a minha voz, mas que venha ser a sua. Pai, como uma resposta, Senhor, para os corações. Como uma resposta, Senhor, para a vida daqueles que têm clamado por ti, Senhor. Nós pedimos a tua direção, pedimos a tua presença, Senhor. Fala conosco, nos alimenta nesta noite, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, igreja, mais uma vez. Eu posso dizer que todos os cultos, todas as noites eu fico ansiosa. Eu posso não estar presente em algumas lives, em alguns vídeos, mas eu estou juntinho, estou na parte de trás, nos estúdios, né? Naqueles que preparam todo o ambiente aí também. E ainda assim eu sinto o carinho de cada um de vocês, aquilo que a gente pode ir compartilhando, a gente vai falando com vocês na rede social. Mas eu quero, sem demorar muito, ministrar algo que Deus falou no meu coração. E eu quero chamar a sua atenção. É uma palavra que nós vamos meditar ela em cada parte, em vários versículos. Por isso eu peço a sua atenção. E vamos mergulhar na dimensão, na presença do Senhor, que Ele inunda os nossos corações nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois aquele que suportou tais
contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistides até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumentam convosco como filhos. Filho meu, não desprezas a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai do Espírito, para vivermos. Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhe parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercícios por amor a Ele. Eu quero só deixar essa passagem para você, e a gente vai voltar nela. Essa mensagem, ela fala sobre perseverança em meio às provações. E aí, quando nós oramos, pedimos ao Senhor uma direção, uma mensagem, algo dos céus, porque quando você está em um ambiente de culto, de igreja, você tem basicamente o calor humano para poder ter uma direção do Senhor, aquilo que o povo precisa. Senhor, fala comigo aquilo que a igreja do Senhor, aquilo que o Senhor quer passar para a tua igreja. E quando você está em uma quarentena, em um momento só seu, aí você presta bastante atenção, muito mais do que antes, naquilo que o Senhor quer falar. E eu não sei se você conseguiu entender, nós iniciamos aqui com um louvor. E esse louvor, ele falou muito no meu coração. Eu acordei, na verdade, por essa semana, um dia, uma parte desse louvor na mente. E eu não sabia nem quem era, nem de quem era. Eu já tinha escutado, até aqui mesmo, mas eu não tinha assemelhado. E quando eu parei para estudar, eu falei, não, eu preciso saber de quem é essa música, como é, porque está dentro de mim. Eu não consigo escutar outra voz, porque esse louvor está dentro de mim e está falando muito. E ali eu segui aquilo que o Espírito estava me direcionando. E quando eu comecei a escutar o louvor, eu vi a história que se diz nesse louvor, né? É aquilo que nós ouvimos aqui, que fala sobre um girassol. Eu gosto muito de assemelhar as coisas, principalmente quando você vai ver e Deus vai te dando, aí você vai encaminhando, passo a passo, né? Conquistando, na verdade, o ambiente que Deus tem propondo para nossas vidas. E aí você entra alimentando-se daquilo que é o próprio instrumento que Deus usa para nos despertar. Nesse momento, Deus usou esse louvor e esse girassol para me despertar. A última vez que eu ministrei, se eu não me engano, eu falei sobre a águia. E assim, eu gosto de usar esses pontos porque fala no nosso coração
aquilo que vivemos, como nós somos em carne, ser humano, e passamos, padecemos, mas também temos força dentro de nós que nós não conhecemos. E através dessas coisas, nós conseguimos nos identificar. E eu estava olhando esse louvor e Deus me deu um tema. Na verdade, eu procurei, busquei, e Deus me deu esse tema com muito carinho. Eu creio dessa forma, né? Que fala Yeshua, Jesus, do nascente ao poente. E aqui nós vamos mergulhar nessa palavra. E meditando naquilo que Deus colocou no meu coração, eu abri em Hebreus para lembrar a vocês que todo momento de tribulação, de perseguição, de dificuldade que nós temos passado, ele produz dentro de nós uma transformação. O pai, ele corrige o filho que ama. E se você e eu não somos corrigidos, nós somos bastardos, rebeldes, e nós devemos receber a correção. E eu entendo que nesse momento Deus tem preparado nossas vidas para refazer alguns passos, rever alguns conceitos de que como estava a nossa casa, a nossa família, né? A gente conversando, até o pastor já ministrou aqui sobre isso, quantos pais, filhos foram encontrados dentro da mesma casa, né? Vivendo junto e não tendo aquela convivência, aquela união, até mesmo com esposo, a sua esposa. E Deus cria situações de confronto para as nossas vidas, mas Ele nos dá ali também o refrigério em nossa alma, nos mostrando que nem toda a escuridão é para nos apavorar, porque há um lado em que Ele está tratando que vai trazer, sim, a transformação em nossas vidas, né? Falando sobre o girassol, por que sobre o girassol e o que esse girassol tem a ver com o início dessa palavra? Para que você e eu possamos ser perseverantes. E o girassol, ele nos mostra como ser perseverantes, né? O primeiro ponto que nós analisamos é uma flor linda. Ela chama muita atenção. E mulher, né, gosta de flor. Eu não gosto muito não, mas nada contra. Mas é da natureza. Você ver uma mulher, você já logo vê, identifica uma flor. E quando eu parei para analisar ela, eu vi alguns pontos muito importantes que há nessa planta, nessa flor, que também há em várias outras plantas normal, que é a sua raiz. Quando você analisa a raiz, você começa a ver que é uma diferença desse girassol. Ele não é simplesmente uma planta qualquer, uma flor qualquer. Ele precisa de profundidade. Toda raiz precisa de profundidade. Só que o processo desse girassol, ele tem um fundamento mais forte. E para isso, ele precisa de ter essa raiz mais fundo. Quanto mais profundo, melhor. Chega, eu não vou falar números, né, para não ficar muito teórico, mas eu quero que você entenda que uma planta, ela precisa de raiz profunda. E nós, no meio dessa perseguição, de todas as afrontas da nossa vida, de todos os momentos caóticos que nós temos vivido, nós precisamos analisar ela como uma raiz. E nós precisamos estar também enraizados. Essa raiz, ela precisa estar profunda. E esse momento em que eu estava ouvindo este louvor e eu estava analisando esses pontos, se você e eu não tivermos uma raiz profunda no Senhor, nós somos levados, nós caímos, nós padecemos. E às vezes no nosso dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso convívio, a gente nunca parou para atentar sobre alguns pontos da nossa vida cristã.
Será que realmente isso que está vindo sobre o nosso povo realmente só para nos assustar? Ou para mostrar realmente que você está enraizado no Senhor? A raiz, ela nos diz que nós estamos firmes. E você precisa ser um crente, um cristão enraizado no Senhor. É um ponto muito simples. Você vai falar de uma planta muito simples. Tem que ter uma raiz. E olhando para ela, ela é forte e consegue resistir às pragas. Quando eu olhei isso, eu parei, vou ser sincero para você, eu parei e eu fiquei meditando, e o Senhor falando no meu coração, quantas pragas aquela flor, ela pode suportar ou aguentar. E o interessante é que, se você parar para olhar hoje, nós estamos em um momento em que temos um vírus que nós não vemos, mas sabemos que ele está aí. E ainda assim eu assemelho, eu me identifico com essa característica, me trazendo força, me trazendo ânimo no momento da tribulação, que as pragas ou os problemas ou os vírus que possa existir, ele pode até chegar na sua vida, mas que ele não venha dominar você. Porque se você está enraizado no Senhor, você consegue receber a vitamina certa para o seu organismo. Eu não estou dizendo que tudo vai ser diferente. Não. Eu estou dizendo que a praga, ela existe. Ela vem no girassol. Ela aparece para contaminar, para destruir. Mas eu quero te dizer uma coisa. Essa planta, ela tem tanta força que em um simples cuidado, ela destrói, ela aniquila a força da praga. Porque o cuidado que se tem em uma flor são sempre em sua raiz, em regar, em cuidar, em colocar no sol. Então, com poucos cuidados, mas os essenciais, eles conseguem vencer todo esta praga, esses insetos que rodeiam. E nisso, eu quero mais uma vez frisar para você. A sua força, ela não vem do seu braço, ela não vem do seu trabalho, ela não vem do seu esposo, ela não vem dos seus pais. A sua força, ela vem do Senhor. Se você estiver enraizado no Senhor, Ele sim vai te colocar de pé e vai te fazer passar por todo este ambiente que nós estamos vivendo. E o interessante é o que diz lá em Jeremias. Eu vou falar sobre alguns versículos e pode ser que sejam muitos, mas eu quero frisar para você que eu vou passando e lendo. Se você quiser meditar depois, você anota, medita. É um momento de alimentar a nossa alma. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, diz: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Se você está passando pelo seu momento interior, dentro de você, em tribulações, não aguentando ficar dentro de casa,
ou até mesmo com os seus pensamentos no que você tem que pagar, no seu trabalho, nas contas que vão chegando. Eu quero dizer que essa palavra veio do Senhor para o meu coração e para o seu coração. Nós estamos em um ambiente difícil. Mas eu quero te dizer uma coisa: o ambiente que você está não diz quem você é. O ambiente que você está pode mostrar para o mundo quem é você. Isso é que nos traz a diferença, a força, porque quando nós estamos ligados no Senhor, nós entendemos que tudo vai passar, mas a palavra dele não. E se nós formos como uma árvore plantada junto a ribeiros, a nossa raiz, ela vai se alimentar. E o interessante é que a raiz muitas vezes você não vê. Algumas são bem profundas, tem algumas que nós conseguimos ver, mas ela está lá embaixo. E você olha, não tem nada acontecendo ao seu redor, nada está acontecendo ao seu redor, mas o seu alimento está vindo lá do solo. Aos olhos do homem, nada, mas os olhos de Deus, Ele está forjando dentro de você uma força, um caráter, te sustentando e mostrando para você que tudo isso vai passar. E o tempo de sequidão, como diz aqui, pode até vir, mas aquele que bebe, que está enraizado nesta água, como um ribeiro, esse sim receberá um alimento dos céus para estar de pé. E claro, mais um ponto muito interessante que não tem como não dizer sobre o girassol. O próprio nome dele já diz: gira-sol. Ele tem uma característica muito interessante. Quando ele começa a sair da terra, começa a brotar, ele tem uma direção. Ele tem que estar sempre voltado para o sol. O sol é o ponto dele. Todos os dias de manhã ele está apontando para o sol. Pode passar o dia inteiro e ele está se apontando para o sol. Por isso, Deus me deu esse tema: do nascente ao poente. Porque mais uma característica é de você olhar para o sol como esse girassol, uma simples flor, nos ensinando a viver em uma pandemia. Uma simples flor nos ensinando a viver em tempos de crise. E essa flor, ela começa no leste, termina no oeste, fintada os olhos. Mas é uma flor. O que essa flor ela tem para nos ensinar? Ela está parada. Ela tem a sua natureza. Nós andamos para todos os lugares. Nós trabalhamos, estudamos, cuidamos de casa, de filho, de empresas. E esquecemos de olhar para o sol. Essa planta, ela está a todo momento virada para o sol. E nós, como criação do Senhor, feito por suas mãos, esquecemos de olhar para o sol. Esse movimento dessa flor, ele já é programado. Tanto que se você colocar essa flor em um lugar que ela não vê o sol, ela faz o movimento certo, porque ela tem uma conexão com o sol. Ela se liga. E até em tempos nublados, fechados, com chuva, ela continua fazendo a sua rota.
ela continua tendo o seu foco, ela continua olhando para o alvo. Nós deixamos qualquer coisa nos tirar a direção. Mas eu quero que essa mensagem hoje nos traga uma reflexão daquilo que vivemos, daquilo que enfrentamos, daquilo que podemos enfrentar, em que o Senhor, Ele é aquilo que nos alimenta para estar de pé. Porque o sol, ele é um alimento necessário, muito necessário para esta flor. O sol fortalece e faz ela crescer. Ainda que tenha pouco sol, ela cresce, mas não da maneira a qual ela ficaria se estivesse posicionada diretamente no sol. E é muito interessante, eu passei por esses tempos atrás, a gente estava em algumas atividades na igreja, e quando eu olhei para esse tema, eu lembrei de um fato que, conversando com uma ovelha, que com muito carinho, me disse que estava passando por um problema de saúde, e ela precisava de uma vitamina, justamente a vitamina que o girassol tanto necessita, que é do sol. E quando eu olhei para isso, eu lembrei logo dela. Com certeza essa pessoa ela vai saber que é com ela. E quando eu analisei, nós vimos que o sol produz a vitamina D. Podemos até dizer, né? Vitamina D, D de Deus. Mas isso foi trazendo para dentro de mim uma força. Me deu até vontade de pegar um sol, porque estou trancado dentro de casa. E comecei a analisar o quão importante é. O sol é responsável por 90% dessa vitamina. Ainda que outras em medicamentos seja bom para nossas vidas, mas o sol faz a maior parte. E o interessante é que o sol, nesta flor, ele traz força. E o sol, a vitamina D de Deus, em nossas vidas, nos traz força. Ele fixa o cálcio nos nossos ossos e evita doenças, né, como osteoporose, essas coisas, e mantendo o nosso equilíbrio. Assim como aquela planta, esse sol dá força e traz o equilíbrio. Por que é tão semelhante? Porque, querido, Deus é perfeito naquilo que Ele cria. Ele é perfeito naquilo que Ele criou, naquilo que Ele forjou, naquilo que Ele trabalhou. E em tudo, a gente pode sim analisar, porque sempre tem as mãos poderosas de Deus. E eu fui olhando, fui meditando. Esse sol, ele ajuda o nosso cálcio, nos dando equilíbrio e evitando as quedas, dando vigor ao nosso músculo. Olha que interessante. E aí eu fui parar para ver o porquê que aquele girassol precisa tanto de sol, qual o tipo de firmeza é essa que esse sol produz para essa flor. E eu estava vendo, ele faz ele faz um movimento, né? O sol, a cabecinha do girassol, ele vai movendo. E à medida com que ele está deste lado, esta parte, ela é fortalecida. E quando ele vai virando, a outra parte fica fortalecida. Com isso, ele vai crescendo. E quanto mais sol, mais forte ele vai ficando e muito mais alto. E para as nossas vidas, como saúde para o nosso corpo, é esse sol. Nos nossos ossos, para que possamos ter firmeza no Senhor. E aí,
nós nos deparamos com algo muito interessante. Está escrito no livro de no Evangelho segundo escreveu Lucas, bem no início, no capítulo 1. Eu vou ler algumas partes e eu peço que você me acompanhe. Lucas, no capítulo 1, versículo 57. Vamos misturar um pouco, mas eu vou explicar para você. E completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Verso 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, das mãos de todos os que nos aborrecem. Pulando agora para o versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e prepararás o seu caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, a remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, como que o Oriente do alto nos visitou para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Você pode estar um pouco confuso, mas eu quero dizer para você, esta flor, ela busca constantemente algo para o seu ser, que alimenta o seu ser, que é o sol. E nesse momento nós lemos a história de uma criança que chegou para cumprir um propósito. Essa criança, ela veio preparar este caminho. Observe comigo no versículo 78, que diz: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, que o Oriente do alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas. Nós vemos aqui esse homem, João, quando ele nasce, ele já tem um propósito de preparar o caminho, ou seja, de preparar este Oriente. Em algumas traduções, a estrela do Oriente. E aí nós vamos conectando, porque se uma flor ela busca o sol para a sua vitamina, nossa natureza é buscar o Senhor. E também olhando no versículo em Mateus, no capítulo 2, no versículo 2, nós temos também algo que se assemelha, algo que se enquadra. E logo se ajuntaram tantos. Perdão, estou lendo em Marcos. Mateus, no capítulo 2, versículo 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido
Rei dos Judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Assemelhando. Vimos aqui um homem que nasceu com o propósito de preparar esta luz que estava vindo, que estava a caminho. E o que me chamou a atenção é que o Oriente, ele é referência à luz do Messias. E nós conectamos isso e vamos atrás, porque nós estamos buscando alimento para a nossa vida. Onde está aquele que é nascido? Nós lemos aqui. Homens chegaram até uma cidade perguntando onde está aquele que é nascido. Este nascido é Jesus, que trouxe esta luz, a estrela, que trouxe a luz do Oriente. Nós devemos sim ir atrás desta luz. Assim como esta pequena planta, ela vai atrás da luz do sol para alimentar o seu ser. E vamos continuando. No versículo 5 de Mateus 2 ainda, diz: e eles disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: é tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Queridos, se a palavra do Senhor, nós temos essa convicção dentro de nós, que ela é instrução, que ela é boca do Senhor falando conosco, assemelhando todo este caminho de flor, de planta, de cuidado, nós também assemelhamos que o Senhor Jesus, ele veio como uma luz, e ali sim, de Belém, veio o nosso guia. Se você anda em trevas, se você anda por caminhos sem saber o que está acontecendo, é sinal de que realmente você está como um filho rebelde. E o Senhor nos chama para perto, para que possamos ter a direção dos nossos passos. Não que nós sabemos do que vai acontecer amanhã, não. Mas nós temos a convicção de que tudo está nas mãos dele. E ele é o nosso guia. Este é Jesus, o nosso guia. Ele nos guia para todos os passos, para todos os momentos. Ele sim, ele é o nosso guia, a nossa direção. Olhai para o Senhor. Por que nós olhamos para o Senhor? Porque lá no Evangelho segundo escreveu João, esse que nós estamos mencionando, é Jesus. E uma confirmação para você, bem relatada, de que ele é nosso guia, está no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12. E anote, fique atento, para que essa palavra não saia do seu coração. João, no capítulo 8, versículo 12, Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou
a luz do mundo. Quem me segue, não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Que confirmação maior você precisa para direcionar os seus passos a esse guia? Para direcionar os seus passos a este que é o nosso Salvador. Talvez por muito tempo você caminhou e alguma coisa te fez parar ou sair, achar que a sua mente pode te guiar, achar que os seus passos pode te levar a caminhos bons. Mas eu quero te dizer uma coisa: sem este guia, todos os teus caminhos podem ser bons por algum tempo, mas logo, muito em breve, você verá um grande vazio, você verá um grande abismo, você verá uma escuridão, porque sem Jesus não podemos fazer nada, não podemos ter direção, nós batemos cabeça, nós não nos conectamos com aquilo que realmente devemos fazer. E aqui o Senhor, Ele se apresenta como a luz do mundo. Eu quero que você medite nisso, porque nesse tempo nós temos visto pessoas oprimidas, pessoas depressivas, passando por conflitos internos que paralisam a sua mente, a sua caminhada. Pessoas não conseguem voltar à sua atividade porque está em um mundo fechado, está em uma escuridão. Ei, querido, Jesus é a luz que você precisa para dar cada passo. E o interessante é que quanto mais passo você vai dando, mesmo sem enxergar, mas tendo Jesus, Ele vai colocando o chão para você. Ele vai te direcionando naquilo que você precisa fazer. Ele é a luz do mundo. E aí vemos o nosso tema para esta mensagem, que está em Salmos, de número 113, no versículo 3. Desde o nascente do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Desde o nascer do sol, desde o nascente até o poente, seja louvado o nome do Senhor. Yeshua é Jesus. Ele sim, Ele precisa ser louvado desde o dia que amanhece até o anoitecer. O seu dia precisa estar em conexão com o seu Deus, com o Senhor, com o nosso Jesus. E aí você para e, mas eu preciso trabalhar, eu não posso ficar todo o tempo lendo, meditando. Realmente, nós temos os nossos afazeres, mas nós louvamos ao Senhor sempre. E eu te mostro que você pode louvar a Ele do nascente ao poente todos os dias, porque você adora o Senhor não só com a sua boca, não só com sua adoração em expressão, mas você adora ao Senhor com o seu viver, com o seu dia a dia, com o seu testemunho, sendo fiel ao Senhor, fugindo da aparência do mal. Você está louvando ao Senhor, saindo das rodas que te trazem tragédia e buscando a luz, buscando as decisões certas, buscando a direção certa, fazer as coisas da maneira que Ele quer. Você está louvando ao Senhor. Ninguém é perfeito, querido. Eu não sou perfeita, sou pecadora e todos os dias eu clamo ao Senhor pela misericórdia. E eu quero deixar que essa palavra que você grave no seu coração.
a tua vida, a tua rotina, o teu dia a dia precisa ser um louvor para o Senhor. Seja na fila, seja num supermercado, seja numa escola, seja dirigindo um carro. A sua vida em retidão ao Senhor, você pode louvar a Ele. Você pode adorar a Ele em todos esses momentos. E não paramos por aí. Eu meditando, e eu fui ver que o girassol, ele segue o sol. O girassol, ele é uma flor que ele segue o sol. Ele segue a Escritura. Ele segue aquele que é a luz e vida, força. Ele segue a Escritura, nos mostrando que da mesma forma nós devemos seguir este sol. Jesus, a luz do mundo. Jesus é como um sol, uma vitamina para o meu e para o seu organismo. A vitamina D que nós precisamos. Assim como os nutrientes do sol para aquela flor, Jesus também é o nosso maior nutriente. Não existe algo melhor do que Ele em nossas vidas. Ele como a luz, Ele como o sol sobre as nossas vidas. Nós, a humanidade, nós nos fortalecemos. A nossa imunidade, ela fica forte. Se você não está na presença do Senhor, se você não está neste sol, olhando para este sol, você realmente está com a sua imunidade baixa. Realmente você está em um ambiente propício às pragas. Não quero mudar o quadro, mas eu quero abrir os teus olhos para enxergar a luz deste mundo, a vitamina que você precisa, o nutriente necessário que você precisa ter para estar de pé. E eu digo para você que todas as vezes que eu escuto o noticiário dizendo que pessoas foram curadas desta enfermidade, eu glorifico ao Senhor, porque é o sol da justiça, a luz do mundo se revelou para essas vidas. E ainda mais, confundindo a medicina, porque idosos têm recebido a cura. A medicina não está entendendo, porque o sol, o nutriente, é o Senhor Jesus. Aqui nesta igreja, nós estamos orando. E eu sei que muitas outras igrejas também estão orando. E eu e você temos este poder nas mãos, essa arma que é a oração. Todos os dias nós oramos: Senhor, envia cura. Senhor, aumenta a imunidade desse povo. Senhor, confunda a medicina. Traz, Senhor, o remédio. E Deus vem nos surpreendendo. Eu não sei o que tem por vir, mas eu posso dizer para você que a instrução para o seu momento agora será Jesus. E o seu momento amanhã será Jesus. E o seu momento daqui a 10 anos sempre será Jesus. Esse sim é o remédio para as nossas vidas em todo momento. Essa luz, esse sol, nós devemos seguir do nascente ao poente. Ele traz firmeza, crescimento, força contra todos esses vírus. E o interessante é que quando você levanta as suas mãos para o Senhor, você alinha-se com os céus, você se alinha com o Senhor. Você decreta para o mundo inteiro que Ele é o Deus da tua vida, quando você confessa Ele. E vamos abrir comigo em Colossenses. É
muito simples. Mas eu costumo dizer, Jesus ele não veio para modificar ou criar fórmulas. Ele veio para mostrar que você pode. Por isso ele não precisa criar grandes coisas. E na simplicidade dele, ele nos mostra que possamos vencer. Como na simplicidade de uma planta, de uma flor, criada pelo Senhor, ele nos mostra que a flor segue o sol. E nós devemos fazer o mesmo. Colossenses no capítulo 3, no versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Mais uma instrução para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, para o seu convívio, para a quarentena que você está vivendo. Buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que vêm do Senhor, do seu Criador. Porque você é ressuscitado quando Ele ali deu a sua vida. Ele comprou você com preço de sangue. Então, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você sim pode se considerar uma nova criatura, ressuscitado. Você estava numa condenação e Ele te trouxe essa luz, essa salvação. Ele te tirou do lamaçal e te deu essa oportunidade de vida. Se você está afastado do Senhor, corre enquanto há tempo. Muitos podem dizer rumores, mas eu quero dizer só de Jesus. Corre para os pés do Senhor, que isso tudo vai passar. Mas quando você se der por si, você vai entender que Jesus era para ser o início da tua vida. Você vai entender que Ele era para estar na sua casa há muito tempo. E eu estou dando essa dica, porque é o que eu vivi, é o que muitos já viveram. Jesus, Ele é aquilo que nós necessitamos em um ambiente familiar, em uma criação de filhos, em uma empresa, no seu dia, na nossa saúde. Ele é aquilo que nós precisamos em todos os ambientes. Entregar a vida para Jesus é ter a convicção de que a sua ligação está neste sol, nessa luz, e aonde Ele andar, você estar com foco nele. Em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 5, diz: o sol se levanta e o sol se põe depressa, volta ao lugar de onde se levantou. Ele anda para todos os lados. Mas eu quero que você entenda que nesse versículo, ele nos mostra que ele nasce, some, mas logo depois ele aparece. Ou seja, ele veio, mostrou quem Ele era, a luz, a salvação, nos comprou com preço de sangue, nos comprou com amor, e Ele foi. Mas eu quero te dizer, assim como nasce o sol todos os dias pela manhã, e assim Ele também deita para dormir, Ele se põe, Jesus, Ele vai vir. Não acha que esse momento vai durar muito. Não, espere todos os dias o sol aparecer pela manhã. Todos os dias você aponte e espere, porque muito em breve Ele virá. Não durma, não fique desatento porque o sol foi dormir. Não fique desatento porque dizem que Jesus está voltando e Ele ainda não voltou. Não fique desatento porque o sol, da mesma forma que ele nasce, hoje ele vai nascer amanhã e você não sabe o dia nem a hora em que ele virá. Este sol de salvação que é o Senhor nas nossas vidas. Então, como esse girassol, durante a noite ele volta para a mesma posição.
aguardando o nascer do sol, aguarde a volta do Senhor Jesus. Se prepare para isto. O Senhor bradou em meu coração, porque eu falei: Senhor, tantas lives, tantas mensagens, me dá aquilo que o Senhor quer. E o que o Senhor me mostrou é que esse sol, essa vitamina, esse nutriente, eu acredito que não há palavra mais em comum com aquilo que nós estamos vivendo do que ver o Senhor como uma vitamina, como essa vitamina D, como esse sol que fortalece a nossa vida para o dia de amanhã, para os dias maus, para os dias que acontecem, que estão por vir. Ele nos dá força, Ele nos coloca de pé. Porque mesmo sem sol, o girassol ele faz o seu processo. E nós, mesmo a esse momento, nós devemos olhar para o sol, para o Senhor, como o sol, e fazer o nosso processo de adorar a Ele, desde o nascer até o poente. Nós devemos manter o nosso propósito. Porque algumas pessoas podem até pensar que estou em casa, aí começa a esfriar. Nos primeiros dias fica aquela agonia, e nós falamos, conversamos no WhatsApp, em mensagem, em lives. Leio a Bíblia, estou meditando, mas daqui a pouco você começa a esmurecer. Daqui a pouco você começa a achar que a sua rotina já se normalizou. Acorda, faz isso, faz aquilo. Não sair de casa, mas já tem uma rotina dentro de casa. Eu quero te dizer que não pare por aí. Não estacione. Não pare a sua vida nesse ambiente que você está vivendo. Porque ainda que não tenha a luz, ainda que não tenha o sol na sua vista, como dias nublados, você sabe de onde o sol nasce, aonde ele dorme. E você sabe o que você precisa fazer desde o nascente até o poente do sol em adoração e retidão ao Senhor. Buscai, buscai. Eu quero te dizer que o seu ambiente familiar, ele é prazeroso no Senhor. Uma brincadeira com seus filhos, ele é prazeroso no Senhor. O seu ambiente na sua casa, ele é prazeroso no Senhor. Porque você sabe que em meio a tantas nuvens, o sol está ali. O sol está ali. Jesus está ali. Não tem dias nublados que tirem isso da sua mente. Não tem momentos difíceis que pode tirar isso de você. Porque Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que você precisa todos os dias. Não durma. Não pare. Não esmoreça. Seja como essa pequena flor, esse exemplo dessa flor. Ele se posiciona para o sol mesmo em tempos nublados, mesmo sem ver. Ele sabe a posição certa. Ele sabe que o sol está ali. Saiba, o Senhor está na sua vida, na sua casa. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua operando. Ele continua fazendo. Eu gosto muito de uma passagem que se encontra em Malaquias, no capítulo 4, que nos confirma quem é esse sol. Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, que diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros
como os bezerros. Só até aqui. Olha que interessante. A profecia de Malaquias nos diz que ele é o sol da justiça. E nós lemos que ele se revelou: eu sou a luz do mundo. Ele, como o sol, se revela à humanidade, trazendo cura, salvação. O sol da justiça se levantará e trará cura. Você não entendeu? E trará cura. Mais uma vez, trará cura em suas asas. Nós oramos: Senhor, traga cura. Senhor, envia cura. Dá, Senhor, discernimento aos médicos, cientistas. Move, Senhor, dê o conhecimento daquilo que necessitamos. Mas aqui o Senhor está dizendo: ele é o sol da justiça e ele trará a cura. Não se turbe, mas creia. Busque este sol. Esse sol da justiça, ele trará cura em suas asas. E o interessante é que asas, ele vai vir voando com asa igual anjo. Nós lemos aqui asa, mas eu quero explicar para você. Essa palavra, ela tem um fundamento. Ela quer dizer que é uma borda. Asa, em hebraico, quer dizer borda. E a borda é uma orla, como se fosse uma bainha. E ele diz que a cura virá dele, o sol da justiça. E debaixo de suas asas, né? Ali sim, ele curará, trará o que é necessário para a humanidade. Essa cura, essa asa, essa orla. Muitos procuravam, muitos buscavam, muitos iam adiante. Porque ouviam dizer o que estava escrito em Malaquias. Eu já ministrei aqui há um tempo atrás sobre a mulher do fluxo de sangue. Onde ela, fitando o seu pensamento ali, nós vemos que ela dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes. Ela não perguntou, ou não, ela teve uma convicção dentro dela. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Essa certeza dentro do coração dela, eu quero crer, querido, que esta pequena passagem, esta profecia de Malaquias estava ardendo no coração. Porque o sinal do Messias seria a cura. E a cura em suas asas, na orla. E muitos ali sabiam, mas tinham dúvida de quem era Jesus. Mas aquela mulher, ela fez um voto dentro dela: se eu tocar, eu serei curado. E algumas pessoas dizem, quantas pessoas tocaram nele? Muitos tocaram. E ele até diz, quem me tocou? E os discípulos, mestre, a multidão te aperta, o tempo todo te toca, por que você fala quem te tocou? E ele entende que alguém tocou diferente. Quando aquela mulher tocou em Jesus diferente, ela tocou sabendo que havia uma cura naquela asa, havia uma cura naquela orla, havia algo dos céus sobre aquele homem, sobre aquela profecia, sobre aquela palavra. Assim, quero crer que ela estava assim com essa convicção. Quando isso aconteceu, ela foi curada. Mas mais à frente, em Marcos, no capítulo 6, no versículo 56, bem rápido.
Marcos 6:56. Diz mais uma parte sobre o tocar. E onde quer que estava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhes que os deixassem tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Queridos, a palavra do Senhor, ela é instrução para as nossas vidas. Ela é um guia como o Senhor nos revela. O Senhor Jesus, Ele é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Ele é a raiz, Ele é a raiz que nos traz realmente todos os nutrientes, a raiz que nos traz a água da vida. Nós estamos ali no Senhor, nós estamos conectados com o Senhor. Não adianta nós irmos para um lado ou ir para o outro, aonde fazer a nossa casa, porque em todos os lugares Ele ali está. Não adianta fugirmos do nosso propósito. Todos os dias ao amanhecer você vai olhar para o sol e você vai lembrar do Senhor. Depois dessa palavra você vai lembrar que o Senhor, mais uma manhã, a misericórdia dele se renova sobre a nossa vida. Mais uma manhã ele vem com nutrientes do céu para a sua vida. Mais uma manhã ele vem com fôlego, que ele vem com fogo, que ele vem com nutrientes para te colocar de pé. Mais uma manhã. Eu acredito que não vai ser igual, não vai ser a mesma.